Olá, meus produtivos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais esse episódio do FortunaCast. Hoje eu quero responder essa pergunta porque ela tem chego para mim numa frequência alarmante. Várias pessoas têm me dito isso. E tem tudo a ver com o período do ano, porque a gente vai lá e planeja toda a nossa rotina e acha que isso é suficiente. Bom, a agenda estar organizada não significa que os projetos estão bem planejados, porque organização e planejamento são coisas diferentes. Por exemplo, vamos pensar em uma casa, tá? Vamos pensar aqui no meu escritório. Meu escritório, ele pode estar organizado. No caso, hoje ele não está, mas vamos supor que ele está organizado. Só que ele está organizado, por exemplo, com a minha mesa de frente para a parede. Furiazinha, filha, a mãe está conversando com as pessoas. Eu posso estar organizada com a minha mesa de frente para a parede e nas minhas costas ali a porta, o corredor, a bagunça toda. Ele tá organizado? Furiosa, tá organizado. Agora, ele está planejado para as minhas necessidades de conversar com vocês, de ter alguma coisa mais ou menos organizada aqui de cenário? Não. Então, organização e planejamento são coisas diferentes. É muito comum nós termos rotinas organizadas, nem tanto rotinas, mas agendas organizadas que não atendem às nossas necessidades porque não foram bem planejadas. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, tá, Aline, mas eu planejei. Eu planejei as tarefas que são importantes, eu planejei as coisas que precisam ser feitas, essas coisas elas estão alinhadas com os meus objetivos. Geralmente isso não é verdade, mas caso seja, o que pode estar acontecendo? Pode ter faltado a tua preocupação com o teu limite. A Furiosinha tá aqui, olhando para a sua mamãe. O que pode acontecer se estiver faltando essa visão do limite? Tá faltando o planejamento descritivo. Se esse for o teu caso, Furiosa, para de passar no telefone, minha filha. Se esse for o teu caso, que é o quê? Poxa, eu planejei bem, estipulei as minhas metas, estipulei tarefas e agendamentos que estão alinhados com essas metas e distribuir isso de uma forma que, faça sentido e mesmo assim eu não tô conseguindo realizar. O que pode estar acontecendo? Pode ser que tu não esteja conseguindo fazer o número de tarefas que estão planejadas. Aline, óbvio, isso eu já entendi. Por quê? O que tu vai fazer agora? Porque nem sempre o nosso limite é igual. Por exemplo, se eu tenho tarefas criativas, hoje, por exemplo, que eu tenho que gravar aqui para falar com vocês, eu tenho que editar os vídeos que saem da aula de ontem, são tarefas criativas, certo? Essas tarefas, eu consigo fazer menos delas do que atividades, por exemplo, burocráticas, como fazer ali a minha planilha de acompanhamento ou o atendimento individual 1 a 1, por exemplo, ali no WhatsApp e tudo mais. Então, são coisas diferentes. Como é que vocês vão saber disso? Vocês vão dar um passo atrás e fazer o planejamento descritivo, que é, poxa, amanhã, tudo bem, eu tenho meu dia planejado, mas eu vou listar o que eu realmente fiz, porque muitas vezes nós colocamos na agenda as coisas que nós nos propomos a fazer, mas não colocamos as coisas que nós já fazemos. Esquecemos de todo aquele terreno que já tem ali e que já é planejado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou listar. Quando eu acordo, o que eu faço? Eu tomo banho, depois eu tomo café, depois eu arrumo lanche para os meus filhos irem para a escola, depois eu vou para a piscina. Não sei. Todas essas coisas que parecem circunstanciais e que parecem desimportantes, na verdade, elas são e muito importantes. Então, registrem isso e acompanhem isso. Esses são alguns dos motivos que podem fazer com que tu não esteja conseguindo cumprir, mas é mais comum que tu não tenha tarefas alinhadas com o teu objetivo ou que tu organize, mas não planeje, do que seja também questões mais complexas do que isso. Então, vamos olhar com simplicidade. Se for um desses casos, salva o vídeo, assiste de novo e olha para isso lá no teu planejamento. E se ainda não for nenhum caso desses, me manda no direct. Vamos conversar, vamos encontrar o que está acontecendo e vamos bolar uma situação que solucione esse problema. Até mais, produtivos!